Show, vamos lá então, galera. Agora é difícil missão de falar depois do Diogo. O cara falou bem pra caramba, falar de fundos imobiliários nesse momento de crise e fazer uma apresentação de 40, 50 minutos, e é uma aula que a gente dá o dia inteiro, mas vamos tentar organizar esse negócio para que vocês aprendam, não tenham dúvidas. Então, pintou dúvida, é só levantar a mão aí. Não tem problema de quebrar raciocínio e tal, e a gente continua, tá? Então vamos tentar resumir esse produto fantástico que vocês vão conhecer aqui. Quando eu falo de fundo imobiliário, de qualquer investimento, eu gosto de falar um pouquinho de finanças pessoais. Então eu vou roubar 5 minutos dessa apresentação para falar de finanças pessoais. Eu vou fazer uma analogia, quem me acompanha nas redes sociais aí está acostumado com ela, mas façam o seguinte exercício mental. Vocês estão aqui hoje pensando qual o melhor investimento, como é que eu vou investir, o que eu vou comprar, o que eu vou colocar na minha carteira, pensando assim, o que rende mais, e talvez alguns de vocês pensem que a ideia é sempre comprar o que ganha mais, ganha mais, ganha mais. Tá? Pensem, façam a seguinte analogia mental. Tenta chegar numa farmácia, olhar ali para o farmacêutico, para o balconista, para o atendente que estiver lá e perguntar para ele qual é o melhor remédio. Ele vai ficar te olhando e não tem a resposta para te dar. Ele não conhece você. Ele não sabe qual o seu objetivo. Você está com dor nas costas, dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente. Você quer melhorar o quê exatamente? Quando a gente vem para investimento, é a mesma coisa. Tá? Muita gente fala de investimento e esquece que a equação aqui tem duas variáveis importantes. Finanças, e aí você pode discutir qualquer coisa. E tem pessoais. Isso aqui é muito importante, porque é você que vai executar a estratégia. Então, quem fala de investimento e mede todo mundo com a própria régua, ele pode não estar levando isso em consideração. Quem vai executar isso aqui? Eu estou falando de finanças para uma senhora de 70 anos, estou falando para um cara de 18, para alguém mais arrojado, alguém menos. Na prática, investir com eficiência é você conseguir acumular patrimônio para atingir os seus objetivos de vida, não os meus, não de quem está falando para vocês. Então, tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer casar daqui a 2 anos, tem gente que quer mandar o filho para a faculdade. Eu tive um aluno no curso de fundo imobiliário que, quando eu fui perguntar para ele, perguntando para os alunos o motivo de investir, ele estava juntando dinheiro para comprar a cadeira de roda do irmão. Mas esse cara vem para a bolsa porque o dinheiro vai dar dinheiro para... Faz sentido ele fazer isso? Faz sentido ele estar num produto volátil? E isso poucas pessoas levam em consideração, e esse é um insight que eu mesmo demorei a ter. Eu tive esse insight quando eu comecei a atender pessoas. Eu vi que eu não podia medir com a minha própria régua. Eu tenho que entender a capacidade de execução de cada um, e vocês precisam entender a de vocês. A gente vai voltar a falar disso, quando eu mostrar uns gráficos para vocês aí, do comportamento da bolsa na pandemia. E esse é um trabalho que a gente faz lá no Ticker 11, que é a empresa que eu sou sócio, o Diegão mencionou aqui, depois tem que pagar ele o comercial, e é uma casa de análise de investimento. É mais uma casa de análise de investimento? Não, é uma casa que leva isso aqui muito em consideração, e a gente faz isso. Lá a gente tem carteira recomendada de ações, de fundos imobiliários, tem 3 carteiras de ações, né, uma com foco em dividendos, uma com foco em ganho de capital, tem a carteira de swing trade. Qual que é melhor? Depende, não existe essa resposta. E a gente te ajuda a encontrar essa resposta, porque a gente dá atendimento individualizado, via WhatsApp. Tá? Então, porque a gente leva a pessoa em consideração. Isso aqui eu não conheço muita gente que faz, espero que mais casas façam, porque eu julgo isso fundamental. Vou dar 30 dias para vocês testarem. Então, quem quiser conhecer o Ticker 11, todas as nossas recomendações de investimento e o nosso atendimento personalizado, para vocês acessarem, eu vou pedir um favor para vocês. É só vocês pegarem o celular, tirar uma foto minha aqui, ou fazer aquele videozinho de 15 segundos nos stories e me marcar. Está aqui o meu Instagram, @DaniloGBasso, que aí vai ficar a notificação para mim no inbox, e eu vou passar as instruções de acesso para vocês, entre hoje e amanhã. Você pode fazer isso agora, ao longo da apresentação, depois, e é isso aí. Tá? Então, vamos aos fundos imobiliários. Alguém já investe em fundo imobiliário ou não? Show de bola. Bom, muita gente também não investe. Né? Tem gente aí que nunca ouviu falar disso ou não? Não, acho que todo mundo já ouviu falar. Beleza. Pensa o seguinte, ó. Fundo imobiliário, imagina que é uma caixinha, né? Uma casca. É um fundo de investimento. Estou fazendo uma analogia aqui. E aqui dentro pode ter imóveis, que é o que geralmente tem, CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, eu vou explicar para vocês o que é isso, e cotas de outros fundos imobiliários. Esses são os 3 principais tipos de fundos imobiliários. Os que investem em imóveis, os que investem em CRIs, que a gente chama de fundos de papéis. Alguém já ouviu falar de fundos de papel?
E os que investem em cotas de outros fundos são os FOFs, os fundos de fundos. Beleza? Fácil até aqui? Imóvel é imóvel mesmo. A gente está aqui num hotel, tenho muitos amigos que têm flats aqui. O cara que tem um flat aqui, se eu não me engano, em 2019, ficou sem receber um centavo. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado do hotel não dava para pagar as despesas e distribuir. O cara que estava no pool, né, por exemplo, tenho amigos que alugam esse flat direto para o inquilino, e aí ele tem um flat, não sei quanto vale um flat, sabe quanto vale um flat aqui hoje? Sejam 400 mil, 450 mil, nem sei. 400 mil, vamos chutar aqui 400 mil. Esse cara tem um flat alugado para um inquilino só, 400 mil reais. Se esse inquilino não pagar o aluguel, você ficou sem receber. E você tem que arcar com despesas, né, de condomínio, IPTU, etc. Uma pessoa pode pegar esse dinheiro e colocar num fundo imobiliário. Então, você tem fundos imobiliários que investem em flats também. Tem aí 400, 300 flats lá dentro. Você tem fundos imobiliários que investem em lajes corporativas. Você tem fundos imobiliários que investem em shoppings. Pensa o seguinte, um shopping chega a ter 150 lojistas. Você tem fundos imobiliários que têm, sei lá, 15, 16 shoppings no portfólio. Olha quantas fontes de renda está vindo aquele aluguel que você recebe mensalmente, né, aquele dinheiro que cai no seu bolso ali. Então, ao invés de você ter o dinheiro em um flat, ou uma casinha para locação, ou uma kitnet, você pode ter o dinheiro em um fundo desse. E você está muito mais diversificado, muito mais seguro. Agora, a gente está falando aí de 400 mil reais. Né? Você pode ter esses 400 mil reais em 10 fundos imobiliários diferentes. Um que investe em shoppings, um que investe em galpões, um que investe em lajes corporativas, fundos de papéis, etc. E você está extremamente diversificado. O brasileiro gosta de investir em imóvel, é uma proteção contra a inflação, eu vou mostrar para vocês isso também na frente. Isso aqui é muito mais prático. Aqui você não fala com o corretor de imóvel, você deu o seu e-mail para um corretor de imóvel, você pode trocar o e-mail, né? Acabou a sua vida, o cara vai... Deu o celular, provavelmente vocês já passaram por isso. Aqui não, aqui você compra via corretora, via bolsa de valores. R$100 custa uma cota hoje em média, 150, 120, 90, ou seja, você pode comprar com qualquer dinheiro. Se você tem uma capacidade mínima de poupança, você pode comprar esse mês e começar a receber dinheiro no mês seguinte. Tá? Um fundo de CRIs, né, certificado de recebível imobiliário, vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Você foi lá no Bradesco, no Itaú e comprou um apartamento. Você financiou um apartamento em 20 anos. O Bradesco, o Itaú, não vai esperar 20 anos para receber de volta aquele dinheiro que ele emprestou para vocês. Ele vai pegar o seu contratinho, o seu de uma galera, semelhante ao seu, vai levar em uma securitizadora, a securitizadora vai transformar aqueles contratos em um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, esse CRI é negociado no mercado. Quando o investidor compra esse CRI, ele passa a receber o dinheiro da prestação que você está pagando. E o banco recebeu o dinheiro dele, claro que aquilo tem alguns descontos, mas ele já está com o dinheiro lá para emprestar para outro. Fica um negócio bom para todo mundo. Tem risco nessa operação? Claro que tem, tudo aqui tem risco. Né? Você comprar um imóvel diretamente tem risco. Não existe vida sem risco, mas é uma alternativa de investimento. E a gente tem os fundos de fundos, que são os que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Beleza? Fácil até aqui? Não. Então, beleza. Vamos adiantar aqui. Que tipo de imóveis? Né? Quando eu falo de fundo imobiliário, o pessoal não entende de imóvel que eu estou falando. O brasileiro investe em imóvel na kitnet do bairro, na casinha na região periférica. Quantas pessoas teriam acesso a esse tipo de imóvel aqui? Esse aqui é o Shopping Cidade Jardim, que pertence ali ao XP Malls. Isso aqui é um galpão que está alugado para Volkswagen em Vinhedo e pertence ao HGLG, que é um fundo de galpões. E isso aqui é um prédio na Faria Lima, a avenida mais nobre aqui de São Paulo, que é do PVBI, é um fundo de lajes corporativas. E isso tudo você consegue comprar com R$100. Você consegue ser sócio disso aqui. E você jamais, não conheço a situação de cada um de vocês aqui, mas a maioria das pessoas jamais conseguiriam comprar um pedacinho disso aqui. O fundo imobiliário tem por ele pagar renda todo mês, e isso é a principal razão de investimento, eu vou mostrar para vocês mais sobre isso na frente, desse tipo de produto, ele tem um lado educacional muito grande. Todo mundo quer independência financeira, né? Todo mundo sonha com isso, mas como é que você vai atingir independência financeira? Para alguns é 3 mil, para outros é 5 mil, para outros é 10 mil, aquele dinheiro que você precisa para pagar a sua conta todos os meses. Como atingir esse valor? Se você fizer uma listinha de todas as suas despesas, da menor despesa para maior, vamos supor que a menor despesa seja o Netflix, por exemplo, sei lá quanto está o Netflix, R$40 por mês. Depois a segunda ali vem, sei lá, sua conta de celular, R$150 por mês. Depois R$200 o seu convênio médico.
E aí você vai comprar fundo imobiliário todo mês para atingir renda suficiente para pagar a primeira conta, porque aí ficou fácil. A sua meta é gerar R$40 de renda para pagar o Netflix. E aí você continua investindo. Você comprou esse mês que vem você já recebe mais renda, e aí você vai ter dinheiro para pagar o Netflix e o celular. E depois o Netflix, o celular e o plano de saúde. E assim você pegou aquele problemão que era a independência financeira e transformou em vários probleminhas fáceis de serem atingidos. E com isso você consegue ter disciplina para continuar. Eu estava falando da capacidade de execução de investimento. É muito bonito, mas nós, seres humanos, somos indisciplinados. Quem tem disciplina para ir na academia, para se alimentar bem, para estudar? Agora você acha que com investimento, você que não lê um livro, você que não vai na academia, mas você vai conseguir. Então, se você levar em consideração a capacidade de execução, vai facilitar a sua tomada de decisão na hora de investir. E eu não defendo que você tenha nenhuma hipótese só fundo imobiliário na carteira. Muito pelo contrário. Portfólio diversificado, invista em ações, invista em criptomoedas, invista em ativos no exterior, mas é difícil não considerar esse tipo de produto. Beleza? Bom, aqui eu estou com um monte de gente fera aqui em finanças falando hoje, né? Mas a gente que produz conteúdo em rede social, a gente sabe o quanto é difícil produzir conteúdo. Você precisa produzir conteúdo. Você vende através daquilo do seu trabalho, está ali. E a gente vê muita gente falando besteira. O Diogo, o pessoal de cripto aí deve ver. Cadê o Diogo? O pessoal deve ver a galera falando besteira demais de criptomoeda hoje. Por quê? Porque está na moda. Né? Fundo imobiliário estava na moda 2 anos atrás. Com a queda nos juros agora, a galera não quer saber muito. Aí aparece um monte de gente falando besteira. E bota o produto lá embaixo. Então, eu vou tentar quebrar algumas dessas besteiras que o pessoal fala aqui também. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de dividendos, vem sempre a comparação. Ah, e ações de dividendos? Vale ter na carteira? Eu acho que vale. Mas essa aqui é a realidade. Isso aqui é um fato, não sou eu que estou inventando, isso aqui é um estudo da Economática, de 2006 até 2018. Barra azul, fundo imobiliário. Barra vermelha, ações. Média dos dividendos distribuídos. Olha, você pode até ter ações de dividendos, e deve ter, eu sugiro que você tenha. Mas, quando você compara fundo imobiliário com ações, os fundos imobiliários pagam muito mais dividendos e com muito mais regularidade. Todos os meses os fundos imobiliários pagam dividendos, todos os meses. Tem ações que pagam todo mês, mas tem umas que não. Então, quando você pensa em geração de renda passiva, você desconsiderar esse tipo de produto, talvez não seja algo muito inteligente. Lembrando que é muito bonito você falar assim, vou poupar 10% da minha renda, vou poupar 15%. Isso funciona no mundo teórico, né? Na prática, você é um ser humano. Tem mês que você gasta mais, tem mês que você gasta menos. Agora, quando você compra isso aqui lá na conta da sua corretora, todo mês cai dinheiro para que você possa reinvestir e gerar uma bola de neve ao longo dos anos. Beleza? Vamos adiantar. Depois eu posso mandar isso aqui para vocês também. Mesmo esquema lá, quando vocês me marcarem lá no Instagram, eu mando o link para vocês dessa apresentação aqui. Bom, aí o pessoal fala assim, fundo imobiliário não valoriza, né? Então eu vou investir em ações, porque quando lá na frente eu tiver muita grana, eu vou passar para fundo imobiliário. É mais um daqueles caras que está tentando enrolar vocês, ou não entende nada do produto. Esse gráfico compara o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários negociados aqui na nossa bolsa, com as ações. Tá, com o índice Bovespa, né, representando ações. Significa que você sempre vai ganhar mais em fundo imobiliário? Não. Isso aqui é a média de mercado. É óbvio que um excelente investidor de ações pode sim conseguir uma rentabilidade melhor. É claro que pode. Mas a gente está partindo do princípio que a maioria das pessoas terão um desempenho semelhante à média. Né? Você sabe se você é um cara fora da curva nas coisas que você executa e você sabe se você é um cara mais próximo da média. Tá? Não importa o discurso, isso é um fato. Então, quem fala que o fundo imobiliário não valoriza está falando uma besteira imensa, imensa, imensa. Isso aqui, obviamente, quando a gente está falando de índices, ele leva em consideração a cota, né, dos fundos imobiliários aqui em azul, mais os dividendos distribuídos no período. Ações está levando em consideração as ações, mais os dividendos distribuídos no período. Dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Quando eu mostro um gráfico desse, eu quero colocar algumas coisas na cabeça de vocês que são importantes. Primeiro, a gente está falando aqui de investimento de longo prazo, a gente não está falando de ficar rico do dia para a noite, não é sobre isso, é sobre acumular patrimônio. Patrimônio cresce, mas ele cresce em zigue-zague, não é em linha reta. Tá claro isso? Olha aqui, olha esse movimento. Esse é um zigue-zague. Pensa só na linha azul aqui, vamos excluir as ações aqui, vamos olhar só os fundos imobiliários. Só a linha azul. É um verdadeiro zigue-zague, o tempo todo é um zigue-zague. Aí você pergunta assim, quando o cara começa a investir com a gente, eu pergunto, você entendeu isso? O cara, entendi. Aí na semana seguinte cai 0,5%, o cara, mas por que caiu? Pô, porque é normal, eu te mostrei, isso vai acontecer. Já entre sabendo que vai cair.
Porque assim você não se assusta, não faz sentido você se assustar com algo que você tem certeza absoluta que vai acontecer. Você precisa ajustar isso na sua cabeça. Tá? E por que você precisa ajustar isso na sua cabeça? Vamos pegar uma queda grande que a gente teve aqui, ó, Covid. A gente teve 6 circuit breakers aqui. Todo mundo sabe o que é um circuit breaker? Todo mundo sabe, não? Beleza. O que acontece no circuit breaker? As ações, os fundos imobiliários, aqui foram as ações, caem tanto que a bolsa vai lá e interrompe as negociações. Tá? Interrompe para proteger vocês, investidores. E proteger vocês de quem? De vocês mesmos. Porque senão vocês, por livre e espontânea vontade, abrem o computador, fazem um login no site da corretora, digitam sua senha, pegam o patrimônio que vocês levaram meses e anos para acumular e entrega para alguém a preço de banana. E sai falando, bolsa é perigoso. Porra, foi você que foi lá fazer isso, cara. Por isso que quando alguém me pergunta assim, qual é o maior risco de investir? Eu falo, vai lá no banheiro, acende a luz, está lá no espelho. Você com as suas atitudes. Então você precisa mudar o seu mindset, você precisa parar de querer ficar rico de uma hora para outra, você precisa parar de achar que as coisas não são fáceis, a realidade é algo que, como você construir um corpo mais bonito, como você estudar, como você fazer qualquer coisa na sua vida, exige disciplina, um passo a passo, exige você ir caminhando. Tá? Então não caiam nessas armadilhas. O Diego deu um monte de exemplo aí de pirâmide, de Bitcoin, isso acontece. Por que o cara cai na pirâmide? O risco é a pirâmide, cara? Porque o cara vai lá, ele quer ficar rico de uma hora para outra. Ele acha que aquilo vai acontecer. Joga lá na Mega Sena, investe um pouquinho em coisas que podem sim trazer um retorno maior, mas continue a sua caminhada em um portfólio diversificado com algo que você sabe que vai dar certo em um prazo maior. Então, vamos lá. A bolsa é um zigue-zague, né? Já passei isso para vocês, que o crescimento não é em linha reta, que teremos quedas, tanto faz para as ações ou fundos imobiliários, que você é o risco, se você não entender isso aqui, que os fundos imobiliários valorizam mais do que as ações ao longo dos anos, na média, e pagam mais dividendos que as ações. Como mostrei nessa imagem aqui, que eu vou mandar para vocês depois. Beleza? Outra coisa que eu falo para a galera aqui, pensando em investimento de longo prazo. Quando você compra um imóvel na sua rua, você não compra um imóvel. O que é bom comprar? Que apartamento que é bom comprar para a semana que vem? Existe isso, não? Que apartamento que é bom comprar para o mês que vem, para o ano que vem? Não existe isso. Imóvel performa bem num prazo maior. Eu gosto de falar a partir de 7 anos, 7 a 10 anos. E é isso mesmo, você compra para os seus herdeiros herdarem. Tá? Isso aqui é um gráfico de 10 anos. Dividam ele mentalmente aqui em 10 barrinhas, para vocês terem uma ideia aí de mais ou menos só, o espacinho aqui que equivale a um ano. Cada queda dessa daqui, ó, foi algum evento. Aqui foi a Covid, né? Mas a gente teve aqui tentativa de tributação, a gente teve aqui Joesley Day, delação da JBS, a gente teve tentativa de tributação em 2015, a gente teve a época aqui que a Selic bateu 14,25 e tal. Todo mundo que comprou nessa queda, o legal das quedas é que as pessoas falam assim, Danilo, eu vendi. Você vendeu por quê? Vendi porque todo mundo estava vendendo. Então, é mentira. Você não vendeu para alguém? Então alguém comprou de você, cara. Então alguém está mais esperto que você e você está repetindo esse besterol que a galera fala aí na internet. Todo mundo que comprou imóvel via fundo imobiliário, com mentalidade de longo prazo, ganhou dinheiro menos de um ano depois. 2, 3, eu estou falando que é investimento a partir de 7. O cara que comprou aqui já estava ganhando. O cara que comprou aqui já estava ganhando. O cara que comprou aqui já estava ganhando. O cara que comprou na Covid, no caos, já estava ganhando mesmo com essas quedas de agora. Tá? Então, o cara que comprou nessa queda aqui, subiu, caiu de novo, está ganhando. Ele tem mais dinheiro aqui do que tinha aqui. Ó. Tá claro, né? Tá claro. Fora foi revestindo dividendos, fazendo aquela bola de neve. Né? Queda é oportunidade. Se você não conseguir assimilar e se não tiver sangue frio para comprar na queda, não venda, pelo menos. Não venda, não faça besteira de vender. Pode falar. Subiu antes da Covid? Sim, em 2019 a gente teve uma alta, principalmente pela queda nos juros no Brasil. Então isso aqui é de 2019, ó, a taxa de juros caiu para caramba, e aí muita gente corre para a bolsa, aquela galera que pula de galho em galho, sem saber o que está acontecendo, fica correndo atrás do que paga mais, achando que ele vai fazer alguma coisa com isso. Não é assim que funciona, ele tem que montar um portfólio diversificado. E aí ele veio para cá, comprou e aqui vendeu no desespero. Danilo, você mostrou que fundo imobiliário valoriza muito no Brasil, mas isso é uma coisa atípica, só acontece no Brasil? Não, aqui é os Estados Unidos. Ó. Aqui são os REITs, equivalente aos fundos imobiliários por lá, e aqui são as ações nos Estados Unidos que valorizam pra caramba, de 2000 a 2019 aqui. Tá? Aqui foi a crise de 2008. Ó. Acabou o mercado imobiliário lá, né? O fim do mundo. Quem comprou, ganhou dinheiro, menos 5 anos depois ou não? Vale para qualquer queda dessa aqui. Ó. Beleza? Por que os fundos imobiliários valorizam mais que as ações? Bom, tem algumas hipóteses aí. Né? Então, uma das principais
é a solidez do ativo subjacente. Imóvel, as pessoas enxergam o imóvel como algo extremamente seguro. Tá? Então, vai crise, vem crise, as pessoas correm para o investimento imobiliário. Beleza? Outro motivo é a eficiência tributária. No Brasil, a gente não paga imposto de renda sobre os dividendos que a gente recebe. E eu não estou falando sobre isso agora. Estou falando que a estrutura de um fundo imobiliário, ou de um REIT lá nos Estados Unidos, não paga imposto. Aqui no Brasil, uma empresa paga PIS, COFINS, IRPJ, paga tudo que é imposto que tem direito, né? Mas um fundo imobiliário não paga. Então, essa eficiência tributária, ao longo dos anos, vai fazendo com que o retorno seja maior. E uma outra hipótese é a alta distribuição de renda. Como ele coloca dinheiro no seu bolso todos os meses, aquele dinheiro não fica na empresa para ser investido em projetos ruins, como acontece com muitas empresas. Esse dinheiro vem para o teu bolso. Uma vez que vem para o teu bolso, você acaba reinvestindo geralmente em imóvel mesmo. E a gente sabe que no imóvel, no longo prazo, é sinônimo de segurança, de alta rentabilidade. Isso vem fazendo o efeito de juros compostos aqui e colocando dinheiro no bolso de quem tem paciência. Seguinte, ó, aqui é volatilidade. O que é volatilidade? Oscilação de preços. Tá? Então, se você já tem ações na carteira e coloca fundos imobiliários, ou se você não está na bolsa ainda e começa por fundos imobiliários, você vai ter uma oscilação de preço menor nos FIIs, que, consequentemente, vai fazer com que o seu portfólio oscile menos. Tá? Isso dá um conforto maior ao investir. Então, a gente tem aqui o índice de ações, né, o Ibovespa em azul, e a gente tem o IFIX em vermelho. Tem ações, coloque fundos imobiliários e você vai ter esse efeito de oscilação menor no portfólio. Não tem, vai começar na bolsa, considere começar pelos fundos imobiliários. O que está acontecendo agora com o nosso mercado? Então, aqui eu puxei de 2020. Né? A gente teve uma queda, a gente teve um ajuste de preço aqui no final de 2019, pandemia, aquele caos todo, e um mercado lateralizado até agora. Né? Quais são as principais causas, as razões, né, que estão fazendo esse mercado estar de lado? E muita gente agora falando, fundo imobiliário não é bom, acabou e tal. Os cavaleiros do apocalipse falando besteira. Bom, 3 coisas. Né? A pandemia, que reduziu a circulação de pessoas em shoppings, e os shoppings têm um peso importante no IFIX. Mandou a galera para o home office, o pessoal está voltando agora, né, para as lajes, então derrubou esse mercado. A tributação, né, tributação que ameaça a tributação, que agora já é uma carta quase fora do baralho, mas os dividendos são isentos, e houve essa possibilidade de tributação, e a gente teve os juros. Juros aumentando também impactam as cotas dos fundos imobiliários. Tá? Então, a pandemia, o efeito foi esse. As pessoas deixaram de ir no shopping, quem frequenta shopping já vê que o movimento está voltando, o mercado é cíclico mesmo, e o home office que ia acabar com o mercado de lajes. Né? A gente achou que a gente ia morar agora no escritório, porque eles teriam que ser transformados em casas, em apartamentos, porque ninguém ia mais trabalhar. Todo mundo ia trabalhar em casa. Lembrando que 50% da população brasileira não tem nem água encanada, né? E você acha que alguém vai ser produtivo por anos com um computador no colo ou no sofá da sala. Você acha que vai. E não é você que acha que é produtivo, é o seu patrão. Porque se você não entregar para ele, ele vai te mandar embora. Pouco importa se você acha que é mais produtivo. Aí eu sou mais produtivo em casa. Quem vai decidir isso é o cara que está te pagando. Né? Essa é a realidade. Tanto é que o pessoal está voltando para os escritórios agora. Fundo imobiliário e inflação. A gente tá, hoje, a polêmica do momento, a inflação aumentando, e é verdade. Será que o fundo imobiliário repõe a inflação ao longo dos anos? Na média, isso aconteceu muito melhor do que as ações, inclusive. Né? Esse gráfico eu já mostrei para vocês, comparando os FIIs em azul com as ações em vermelho, e aqui o IPCA, tá? Nosso índice oficial de inflação. É um zigue-zague, tá? Essa inflação não vem de um ano para o outro, a gente depende do contrato de aluguel ser ajustado, a gente depende da valorização do imóvel, mas você pode ver que existe ganho real, ou seja, acima da inflação. Então, ele é um ativo que protegia da inflação o imóvel, né? As pessoas já compravam imóveis antigamente, quando a gente tinha hiperinflação no Brasil, e a pessoa que compra fundo imobiliário hoje está vendo esse efeito de proteção acontecer também. Esse gráfico aqui é interessante. Aqui eu coloquei outros índices, né? Então, aqui tá, o que tem aqui embaixo? Vou começar de baixo para cima. Aqui, de novo, as ações. Tá? Aqui, a inflação, medida pelo IPCA. Em vermelho, eu coloquei o CDI, representando a renda fixa. E coloquei 2 linhas de fundo imobiliário aqui. Uma azul e uma verde. Qual que é a diferença delas? Quando veio a tentativa de tributação, a ameaça de tributação agora pela segunda vez, eu vi um monte de gente na internet, inclusive pessoal com selinho azul, né? Ou seja, influenciador grande, falando a besteira que o fundo imobiliário acabou. Aí eu tive a curiosidade de puxar isso aqui, ó. Desde que existe o IFIX, né? Começou em 2011, a gente tem dados, né? O IFIX foi de 2012, mas a B3 disponibilizou dados a partir de 2011. Então eu puxei aqui a linha verde descontada de 15%, que é o que seria o imposto. Então, vamos supor que esse produto tivesse sido tributado desde que existe o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários. Ainda assim, ele teria superado as ações, ainda assim ele teria superado o
o IPCA, né, a inflação, e ele estaria ali brigando com o CDI no Brasil. Lembrando que a gente tem CDI aqui por muitos anos alto, né, que gera normalmente um forte impacto. Agora, não teria sido um investimento ruim, continuaria dando acesso ao investimento imobiliário, continuaria gerando renda mensal para quem quer renda para pagar as contas, tá? Ou seja, não mataria o produto. Igual muita gente falou, vendam tudo. Um grande motivo da queda nas cotações foi isso. Vendam tudo porque o produto acabou. Pessoal falando besteira na internet, tá? De novo, como sempre acontece aí. Bom, isso aqui é o efeito dos juros. Isso aqui é o efeito dos juros no Brasil. Selic, nossa taxa de juros, e aqui é o índice de fundos imobiliários. Existe uma correlação negativa. O que isso quer dizer? Que quando o juros sobe, de fato, os fundos imobiliários tendem a cair. Então, a gente teve aqui alta nos juros, cotação caindo. Aqui a gente está vendo, ó, o IFIX subiu, juros caiu. Aqui inverso, agora os juros estão subindo e as cotações caindo também, né? E aí eu puxo a galera de novo para aquela mentalidade de longo prazo. Eu já mostrei para vocês que faz sentido você comprar porque num prazo maior você ganha dinheiro. A gente passou por essa fase aqui de 14,25, né? Ali eu fiz uma simulação na frente. Ó, quem comprou fundos imobiliários no pior, na taxa de juros mais alta, vou para a Selic, porque a Selic ganha mais. Só esquece que a Selic é uma taxa nominal. Você tem imposto na Selic, né? Você não investe no Tesouro Selic ou no CDB, não investe. Você tem que tirar o imposto dali. Você tem que tirar a inflação também. Quando você está falando de um imóvel, ele vai repor a inflação no contrato de aluguel e ele vai repor a inflação valorizando ao longo do tempo. Portanto, não faz sentido você comparar Selic com rentabilidade de fundo imobiliário. Quem comprou neste período, que a gente tinha taxa de 14,25%, ainda assim teve um retorno positivo, né? Aqui foram 2 anos, né? 1 ano e pouquinho. O ideal é a gente falar de novo de 5 a 7 anos para frente, aí, pelo menos. Mas aqui eu puxei só aquele período de curiosidade, que é para você se abster um pouco do besterol, que a galera fala por aí. Porque se você for ficar seguindo o pessoal que está dando mitada em rede social, você não vai construir nada. Fundos imobiliários tão baratos hoje. Isso aqui é um estudo da B3, também não sou eu que estou dizendo, né? É o Boletim de Fundos Imobiliários de outubro. Aqui eles medem, ó, na barra azul clarinha, né? A barra maior de trás lá, azul clarinha, o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Então, você pega tudo que tem lá dentro do fundo imobiliário, quanto vale aquilo que está lá dentro? Caixa, CRIs, cota de outros fundos, imóveis principalmente. Qual o valor desse patrimônio? Está aqui na barra azul clara lá atrás. Por quanto, na média, eles estão sendo negociados em bolsa? Barra azul escura aqui na frente. Ou seja, isso é o momento atual. Pandemia, juros, ameaça de tributação, caos, besterol em rede social. A gente está na era de informação, a era da informação, que é ótimo, né? Mas se você não colocar um filtro muito grande onde você busca essas informações, você vai cair em diversas armadilhas. Então, a gente tem um produto hoje com desconto, ou seja, atrativo para entrada, para quem está com essa mentalidade de médio para longo prazo. Eu vou viajar nas férias em fevereiro, vou botar dinheiro no fundo imobiliário? Não. Vou casar no ano que vem, vou botar dinheiro ali? Não. Mentalidade de 5, 7, 10 anos para frente. Você tem um produto aqui com desconto e um histórico excelente para mostrar para vocês que isso funciona. Galera, é o seguinte, então vamos lá. Falei para caramba, né? Vamos como montar uma carteira de fundo imobiliário. Lembrando vocês aí que a gente tem a carteira pronta lá no Ticker 11, que todos vocês ganharam aqui já, só bater aquela foto, filminho, stories, me marcar. Vou entrar em contato com vocês provavelmente amanhã, passando as instruções de acesso. Mando essa apresentação também, lá tem a carteira de cripto, vocês vão receber, 3 carteiras de ações, fundos de investimento, previdência, um curso básico de cripto, um curso básico de fundo imobiliário, está tudo lá dentro da nossa plataforma para vocês acessarem, tá? Então pensem o seguinte, primeira coisa, não tenham só fundos imobiliários na carteira, pensa em ter uma fatia ali do patrimônio de vocês, uma fatia do portfólio de vocês em fundos imobiliários, ok? 20%, 25%, depende, 50%. Como decidir quanto que você vai ter em cada classe de ativo? Né? Você vai ter que se testar mesmo. Se você está começando agora, teoricamente você montou a sua reserva de emergência, então você tem muita coisa em renda fixa, você tem 100% em renda fixa. Aí você vai ter ali 1%, 2%, 5% em cripto, vai ter um pouco em ações, vai ter um pouco em fundo imobiliário, e você vai testando como você passa por essas situações de volatilidade na bolsa, por esse sobe e desce. Né? Porque a galera que fala que entendeu direitinho é a galera que vende quando tudo cai. E aí você perde o seu dinheiro. Portanto, você precisa se testar mesmo. Existe perfil de investidor, análise de risco, mas nada se compara ao feeling que você vai desenvolver de você mesmo, né, no dia a dia. Lembrando que uma cota de fundo imobiliário hoje custa R$100. Se você sair aí para já, eu paguei R$60 para almoçar aqui, cara. Almoçar e tomar água com gás ali. Cara, se comprar uma cota para fazer um teste,
e ver se isso faz sentido para você ou não. Ver se você gosta de receber dinheiro todo mês na sua conta. Difícil você não gostar disso, né? Receber dinheiro dormindo, você pode ficar doente 6 meses, você pode fechar o seu computador 6 meses que vai cair dividendo todo mês na sua conta. Beleza? Desde que você faça boas compras, tá? E siga mais ou menos isso aqui que eu vou te falar. Isso aqui, obviamente, isso não é a melhor carteira, isso é uma carteira genérica que funciona. Então, pensa em ter 8 a 12 fundos na sua carteira, beleza? Tenha, no mínimo, exposição a 4 dos 5 maiores segmentos. Quais são os 5 maiores segmentos? Então, vamos lá. Nos fundos de tijolos, nós temos os fundos de lajes corporativas, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas tem os fundos de lajes corporativas, nós temos os fundos de galpões, nós temos os fundos de shoppings. Também temos os fundos de papéis, expliquei para vocês que são os fundos de papéis, e temos os fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos. Existem diversos outros tipos de fundo imobiliário, fundo que investe em agência bancária, fundo que investe em hospital, fundo que investe no agronegócio agora. Quer dizer que não é para ter esses fundos? Pode ter, claro, pode ter o que você quiser, a carteira é sua, mas tenha, no mínimo, exposição a 4 dos 5 maiores segmentos, beleza? Por quê? Porque existem fundos há mais tempo, porque existem mais dados, existem mais históricos, então não é uma aventura para ver o que vai bombar no mês seguinte. É construção de patrimônio sólido, como você faria se você tivesse condição de comprar uma casinha por mês para alugar. Todo mundo já pensou em ter meia dúzia de casinha de aluguel e talvez não saiba nem como comprar o seu apartamento, a sua casa própria. Aqui está aqui explicado como ter casinhas de aluguel. Só que aqui a gente vai falar de shopping, de galpão, etc. Beleza? Qual o melhor fundo imobiliário? Tenha 2 fundos de cada segmento. Tá? Eu estou falando aqui de montar a primeira carteira. Você não precisa se preocupar em acertar na largada. Imagina, só para exemplificar, vamos pegar a conta fácil de fazer aqui de cabeça. Imagina que você decida ter 40% do seu patrimônio em fundo imobiliário, que você tenha 10 fundos na carteira. Então, você tem 4%, né, do seu patrimônio total no fundo imobiliário. Se você errou na sua escolha, porque você está começando agora, não vai destruir a sua vida financeira, pegar 4% e trocar por um melhor ali na frente. Então, a diversificação, ela protege você, ela te mostra o que fazer. Tá? Então, façam, diversifiquem. 2 fundos de cada segmento. Não tenha fundos com um único imóvel. Existe muito fundo imobiliário que tem um imóvel só. Principalmente os mais antigos. Quando começaram, eles compravam um imóvel só, mas já existem fundos hoje que têm vários imóveis lá dentro. E como a gente está falando de diversificação, para que você vai pegar o seu dinheiro e comprar um fundo imobiliário que tem um imóvel só? A não ser que você seja um grande conhecedor daquele imóvel, daquela região, daquele fundo. Se você não é, diversifique. Opte pelos mais diversificados. Não tenha fundos com inquilino só. Existem fundos com muitos imóveis, todos alugados para o mesmo inquilino. A gente volta no problema do flat que eu dei aqui, que o cara não pagou aluguel. Não interessa quem é o inquilino. Quando você compra um apartamento para alugar... Aliás, eu vou falar para você, eu nem considero muito inquilino como algo importante quando você está analisando um fundo imobiliário. Se você compra um apartamento para alugar, uma casa, você não vai falar para o corretor de imóvel, eu quero comprar um apartamento que esteja alugado para um médico, para um juiz. Você quer um imóvel que pode ser um inquilino que ele vai atrair outro. Então, não, isso aqui é bom porque o inquilino é tal. Mas o inquilino vai sair, ele não nasceu ali, ele vai sair em algum momento. O imóvel bom atrai outro inquilino. O imóvel não tão bom ficou dependente daquele cara. Então, não tenham fundos imobiliários com um único inquilino, beleza? Se possível, considere preço. Tem toda a teoria do preço, não importa. Isso aqui dá uma palestra de 5 horas. Mas eu acho que vocês devem considerar o preço e deixar isso por último. Tá? E aí existem algumas métricas para a gente olhar preço. Quem está mais familiarizado pode ir lá para o PVP. Você pode fazer uma precificação através do dividend yield, né, que é a rentabilidade que o fundo imobiliário dá. Eu gosto muito de fazer a comparação do dividend yield com o cupom que o Tesouro IPCA te paga. Né? Então, todo mundo aí deve investir no Tesouro Direto. Acredito que a maioria. Se não, senta no site do Tesouro Direto, vai lá em títulos, preços e taxas, e aí você vai ver os títulos que tem lá. Tem um título lá que é o Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, esse título é um título de renda fixa, garantido pelo governo, que te paga rendimento semestralmente. E aí, se você olhar o com vencimento mais longo, eu gosto dos mais longos porque imóveis performam bem no longo prazo, ele tem um cupom lá que ele te paga mensalmente. Né? Hoje deve estar em 5,5, 5 alguma coisa. Um fundo imobiliário, ele tem que te pagar acima de 5,40. Porque se ele pagar menos, ao ano, né? Se ele pagar menos, não compensa ser para renda variável, é para renda fixa que você vai ganhar mais. Mas a gente tem bons fundos hoje pagando 7, 8 e tal. Excelentes, tá? Eu estou falando para isso um filtro final. Deixa preço por último. Vocês precisam olhar a qualidade primeiro. Então, não se preocupem com isso aqui se você está começando. Se você conseguir cumprir isso aqui, já está excelente. E a gente tem lá, lembrando, a nossa carteira aí para ajudar vocês. Está lá disponível lá por 30 dias. Assim que vocês me mandarem as mensagens, aí eu vou passar o acesso para vocês. Bom,
É isso aí. Eu respondo pergunta de fundo imobiliário o dia inteiro nas minhas redes sociais, então @DaniloGBastos, principalmente no Instagram, mas no Twitter também. Vocês conseguem me achar lá. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Dúvida? Não, não. Fácil. Acabou? Café? Eu entendi, mais ou menos, assim, eu queria saber, tem fundos imobiliários em shopping, por exemplo, né? Tá. Aí eu queria saber, o shopping, ele não está, assim, na decadência? Eu queria... Então, boa pergunta. Você pretende nunca mais voltar no shopping? Pergunta honesta. Mas isso sou eu, né? Assim, essa geração aqui já não sei. Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar, né? A gente investe em imóvel, né? Qual que é o grande valor do imóvel? Primeira coisa, terreno, a localização dele. Então, vamos pegar um shopping, não sei se é de São Paulo ou não, se é de São Paulo? Radicado em São Paulo. Tá, então tá. Então vamos pegar um shopping em Ibirapuera, que está aqui em Moema, pega o shopping Cidade Jardim, que está na Marginal Pinheiros. Então, a primeira coisa que tem valor ali é a localização do imóvel, né? O terreno que está ali. Isso sempre vai ter valor, sempre vai ter valor. Então, bons imóveis em boas localizações sempre terão valor. Então, se o shopping deixar de existir, acabou, ele vai ter valor. Os shoppings, se você observar bem, eles estão virando centro de serviços. Então, agora você tem dentista, você já tem cabeleireiro há algum bom tempo, você entra no estacionamento, já tem lugar para lavar carro lá e tal. Então, além de ser um centro de vendas, e compete bastante com e-commerce, eles também estão virando centro de serviços. Você tem cinema, gastronomia, né? As praças de alimentação estão cada vez melhores, restaurantes chiques, bons, né, estão indo para os shoppings. Então, realmente está havendo uma mudança para atender o público, né? A gente já vê essas feiras de legume, fruta e tal, sendo realizadas em estacionamentos de shoppings. Então, realmente, a ocupação do imóvel vai mudando ao longo dos anos. Os hábitos ocupacionais mudam, né? E a gente está vendo, sim, essa tendência no shopping. A gente teve uma queda muito grande agora por causa da pandemia, e esse movimento está retornando. Se a gente pegar o relatório gerencial, todo fundo imobiliário emite um documento chamado relatório gerencial, que é o gestor informando o que está acontecendo. Você vai ver que as vendas, e muitos deles, já estão em linha com 2019. Venda de shopping. E os shoppings têm receita de estacionamento, de venda, uma porcentagem do que o lojista vende fica para o shopping também, anúncio de publicidade que acontece ali dentro, tem várias fontes de receita. A gente vê os números muito próximos do que já era em 2019 e a cotação amassada ainda, né, descontada do que era naquela época. A gente vê que o movimento está voltando, os bons shoppings estão se transformando em outros tipos de negócios, né. O e-commerce exige que você tenha material estocado, próximo, então não adianta você ter um galpão só lá na Bandeirantes, na Anhanguera. O cara que compra no e-commerce, você quer receber rápido. Você comprou um carregador de celular. Você estava acostumado a ir no shopping comprar. Você não quer receber daqui a 15 dias. Você quer receber rápido. Então, os shoppings estão diminuindo o espaço nas lojas e transformando essas lojas em depósito. Vamos pensar em depósito, né? Para poder ter produto estocado, para entregar para o cliente. Então, tudo isso paga aluguel, ocupa espaço e transforma em renda para a gente, né? É prazeroso você ir no shopping, tomar um café e saber que tomou aquele café com o dividendo que você recebeu, que veio dali mesmo. Experimenta que, duvido, me procure depois e fala, Danilo, é o melhor café que tem.